das coisas que eu quero falar nesse papo é o seguinte, é que a profissão do ator é uma roubada. Não que eu quero falar com isso para demover alguém da vontade de ser, não é isso? É o seguinte, o porquê que é uma roubada. Porque a gente está lidando com uma coisa que é muito maior que a gente, que são personagens. Né? A gente está sempre trabalhando na escala do ícone, do símbolo, a personagem é isso. Nenhuma personagem ela tem o âmbito de só o comezinho do cotidiano, ela sempre é maior. Então a gente tem que estar sempre se ampliando em termos de conhecimento, em termos de vivência, em termos de cultura. Né? Então a grande roubada também é que ator tem que ler. Né? E nós estamos vendo uma época que geral as pessoas não têm muito prazer em fazer isso. Então o ator tem que ler, tem que ser um observador da vida patológica, porque tudo que diz respeito ao humano diz respeito ao nosso trabalho. Então pensa bem, por exemplo, o químico ele tem aquela sua instância, o engenheiro tem a sua instância. Agora nós, atores, tudo que diz respeito a todas as atividades humanas diz respeito a gente, porque a gente está lidando com o essencial que é o ser humano. É esse o motor do nosso trabalho. Não é porque dizem que todo mundo pode ser ator. Eu não acredito nisso. Por quê? Eu acho que ser ator é uma profissão de risco. A gente lida com uma coisa muito próxima da loucura, que é a fragmentação da identidade. O que difere para mim, dentro da minha tese, quem é ator e quem não é ator? O ator é aquele que entra na mais absoluta fantasia e volta. Ele dicotomiza a sua personalidade, ele fragmenta a sua personalidade e volta. Eu sou de uma geração que teve muito sequelado por acharem que todo mundo podia ser ator. O ator é aquele que ele está, sei lá, fazendo uma personagem extremamente trágica num momento terrível, né? Tá lá, a Julieta agora vai se matar porque o Romeu se fudeu, aquelas coisas, né? Ela acha, pelo menos. E, de repente, ela percebe que está acontecendo alguma coisa que precisa ser consertada ali no cenário, senão não vai dar certo a morte dela. Ela não perde essa conexão com a realidade. E as pessoas, que eu já vi muita gente sequelada mesmo, de ficar louca e sair ser internada e não voltar mais. Que nem ácido vencido, entendeu? Só vai e não volta. E o ator vai, volta, né? Outra coisa que tinha era o ator tomado, possuído, né? Ele quebrava a costela do colega e falava, não, ele não é nenhuma, assim. Não é ator. Ele é maluco. O ator, ele não quebra a costela do colega porque ele ficou possuído. Ele sabe que o colega tem uma costela que vai precisar dela no dia seguinte, ou daqui a pouco. É verdade? Então ele tem que saber lidar com essa loucura de uma forma muito lúcida, muito consciente. Então, é esse que bota o pano na cabeça, mas sabe que ele está pagando o mico. É uma profissão séria e que requer muito empenho. E outra coisa, como todas as grandes profissões, estuda-se e trabalha-se no sentido de se aperfeiçoar a vida inteira. Né? Quanto mais a gente, pode parecer, assim como é que chama, demagogia, mas é um trabalho que quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe. É uma eterna... O que também é muito bom, porque toda vez que a gente aprende, a gente está curioso diante da vida, a gente tem uma criança interna que está garantindo uma sobrevida no sentido de erótico, freudiano, né? De vitalidade muito grande. Então, os personagens são desafios terríveis, que a gente tem que mexer em coisas do nosso ser que a gente teme, que a gente não fala nem para analista. A vantagem de que, de repente, é personagem, né? A gente tem esse álibi também, né? Para quê? Então, cada um de nós tem que pensar muito bem por que está nisso, né? Porque se o motivo não for exato, é isso que eu quero dizer, é profissão de risco. Aliás, foi uma grande discussão que eu tive com um político que eu achava que a gente tinha que ter uma aposentadoria diferenciada, como tem aeromoça, profissão de risco, porque a gente é uma profissão de risco, e de risco psicológico sério, risco físico, né? A gente se alimenta mal,
Não dá para ter aquela vida bacana, né? Que acorda, tantas horas faz aquela coisa. Às vezes você está fazendo um filme e você trabalha 18, 20 horas, né? Tem essas coisas intrínsecas com as quais a gente tem que lidar. Olha, eu sou